Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem, em casa, cuidando da saúde de vocês. Não posso iniciar a minha videoaula sem dar essa recomendação, porque ela é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 de Língua Portuguesa 2. Vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Vocês vão perceber que não é muito complicado, né? Quando eu falo de subordinada adjetiva, não é tão difícil assim fazer essa identificação. Classificar também não será difícil, as adjetivas só têm duas possibilidades de classificação. Ou elas serão explicativas ou elas serão restritivas. E eu vou te dar toda a informação, todo o suporte necessário para que você possa fazer essas classificações de forma correta. Então vamos lá. Uma oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor e função de adjetivo, ou seja, que a ele equivale. As orações vêm introduzidas por pronome relativo e exercem a função de adjunto adnominal do antecedente. Você pode pensar assim, nossa, vou ficar confuso com todas essas informações. Olha o exemplo. Olha como é fácil. Não é tão complicado quanto parece. Eu coloquei uma oração ali, ó. Esta foi uma redação que fez sucesso. Não destaquei termo nenhum, não fiz nada disso. Porque é assim que você vai encontrar nos seus exercícios. Preste atenção que você tem uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva. Como você vai fazer para dividir? Né? Como é que você vai identificar qual é a principal e qual é a adjetiva? A oração subordinada adjetiva, ela vai ser iniciada, ela vai ser introduzida por um pronome relativo. Olha lá, que. Portanto, que fez sucesso é a minha oração subordinada adjetiva. Esta foi uma redação, é a minha oração principal. Você pode estar pensando assim, mas esse que também pode ser conjunção integrante. Sim, verdade. Como você não vai fazer essa confusão? O que você precisa estar atento quando aparecer esse que para que você não confunda? Quando ele for pronome relativo, ele vai se referir ao antecedente. Esta foi uma redação que fez sucesso. O que fez sucesso? A redação. Então você percebe que esse que se refere ao antecedente, redação. Então eu tenho certeza que ele é um pronome relativo. Ok? Tudo bem? Acredito que até aí esteja tudo tranquilo, você não vai ter dificuldades. Oração principal, esta foi uma redação. O meu pronome relativo inicia a minha oração subordinada adjetiva, que fez sucesso. Perceba que a conexão entre a oração subordinada adjetiva e o termo da oração principal que ela modifica é feita pelo pronome relativo que. Além de conectar ou relacionar duas orações, o pronome relativo desempenha uma função sintática na oração subordinada. Ocupa o papel que seria exercido pelo termo que o antecede. Foi o que eu falei, se refere ao termo anterior, ok? Atenção! Você tem um outro recurso que é importante também e vai te ajudar. Ó, a forma que pode assumir diversas classificações. Somente será pronome relativo quando puder ser substituído por o qual e seus variantes de número e gênero. Então vamos fazer o teste para ver se isso funciona. Ó, coloquei um exemplo ali. Não encontrei o filme que recomendaste. Ó, fiz a substituição. Não encontrei o filme o qual recomendaste. Você percebe que quando a gente faz a substituição, não interfere no significado da oração. Por isso, eu tenho certeza que esse que é um pronome relativo. E você percebe também que ele se refere ao antecedente, o filme, certo? Atenção! Quando são introduzidas por um pronome relativo e apresentam verbos no modo indicativo ou subjuntivo, as orações subordinadas adjetivas são chamadas de desenvolvidas. Então, o que é uma oração subordinada adjetiva desenvolvida? É aquela que tem o pronome relativo e o verbo dessa oração subordinada ou estará conjugado no indicativo ou no subjuntivo. Tudo bem? Quando isso acontecer, ela será uma oração subordinada adjetiva desenvolvida. Mas nós temos uma outra possibilidade. Além delas, existem as orações subordinadas adjetivas reduzidas, que não são introduzidas por pronome relativo. Podem ser introduzidas por preposição e apresentam o verbo numa das formas nominais, o infinitivo, gerúndio ou particípio.
tá certo? Então vamos lá. Para ela ser reduzida, não vai ter pronome relativo e o meu verbo vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Vamos ver um exemplo. Ó, coloquei ali. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Na primeira oração, olha o que você tem. Pronome relativo, que. Tenho certeza que ele é pronome relativo, ó, se refere ao antecedente. E o que acontece com o verbo? Ó, apresentou. Está conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. Então, eu tenho certeza que se apresentou é uma oração subordinada adjetiva desenvolvida. Tem pronome relativo e verbo conjugado. Agora, olha o segundo exemplo. Ele foi o primeiro aluno a se apresentar. Ó, não tenho pronome relativo e olha o meu verbo, apresentar, está no infinitivo. Então, ali eu tenho uma oração subordinada, adjetiva reduzida. Ok? Bom, aí agora sintetizei aqui para você. Ó. No primeiro período, há uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, já que é introduzida pelo pronome relativo que, e apresenta verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo. No segundo, há uma oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo. Olha, não tem o pronome relativo e o seu verbo está no infinitivo. Bom, oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos à primeira classificação possível das adjetivas. Acrescenta uma informação acessória, ampliando ou esclarecendo um detalhe de um conceito que já se encontra definido. Aparece sempre separada por vírgulas e pode ser retirada da frase sem que haja alteração do sentido da mesma. Quando você tiver essas situações aí, você vai ter uma oração subordinada adjetiva explicativa. É uma informação acessória, vai aparecer separada por vírgula. Quando isso acontecer, explicativa. Olha os exemplos. O leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Ó, que é um animal selvagem, eu posso retirar da oração. O leão atacou o domador. Não interfere. É uma informação acessória. E olha ali, veio separada por vírgula. Olha o segundo exemplo. A professora Ana, que é a professora mais nova da escola, não veio trabalhar hoje. A professora Ana não veio trabalhar hoje. Olha como eu posso retirar aquela informação acessória. Portanto, você tem aí exemplos de orações subordinadas adjetivas explicativas. Viu como é fácil? Agora vamos falar sobre a restritiva, a oração subordinada adjetiva restritiva. Especifica o sentido do nome a que se refere, restringindo seu significado a um ser único, definido por ele. Não existe marca de pausa, como vírgulas, entre esse tipo de oração e a oração principal. São indispensáveis para a compreensão da frase. Bom, coloquei aqui o exemplo para você. Ó. Ele é um dos poucos diretores que é apreciado por todos os funcionários. Você percebe que eu não posso retirar esse termo. Ele é um dos poucos diretores. Ó, se eu retirar, compromete o sentido. Você não consegue nem entender qual é a mensagem que vai ser passada. Olha o segundo exemplo. Toda comida que é fresca é mais saborosa. Então, você percebe que na restritiva, o termo, a oração não pode ser retirada, porque compromete o sentido, diferente das explicativas. E outra situação aí que fica claro e te ajuda a identificar. Nós não temos vírgula. Bom, agora eu acredito que você já é capaz de fazer os exercícios do capítulo 13. Você vai fazer todas as atividades. Se tiver dúvida, já sabe, é só chamar, ok? Tenha uma excelente semana, fiquem com Deus. Grande beijo.